Bem-vindos a mais uma aula e hoje o assunto será a saída de emergência. O tópico saída de emergência será dividido em algumas aulas em razão de sua extensão. Hoje será a primeira aula, falaremos sobre as disposições gerais das saídas de emergência. Em relação ao dimensionamento das saídas, precisamos dominar três conceitos fundamentais: população, a unidade de passagem e a capacidade da unidade de. Claro, é evidente que a saída irá ser dimensionada em função da população da edificação. Quanto maior a população, maior será a necessidade de saída. Quanto menor a população, menor será a necessidade de saída. Ou seja, a largura poderá ser menor, e sendo a população maior, a largura provavelmente será maior. Isso em se tratando da mesma ocupação. Então, é essencial o entendimento de que a saída de emergência ela é dimensionada em função da população da edificação. E como é que eu dimensiono a população da edificação? Por autodeclaração do proprietário da edificação ou de qualquer outro responsável? Não, para fins de dimensionamento das saídas de emergência, o dimensionamento da população, o cálculo da população, ele é extraído de uma tabela da IT 11 que trata sobre população e prevê a densidade populacional das edificações em razão de sua ocupação, do seu grupo de ocupação e divisão de ocupação. Sendo assim, para o cálculo da população de uma edificação, eu preciso saber qual a ocupação ali existente. E temos densidades populacionais para cada grupo de ocupação, densidades populacionais diferentes para cada grupo de ocupação. Por exemplo, no grupo A, divisão A3, como que eu dimensiono a população? Eu vou na tabela, vejo que a densidade populacional para o grupo A, divisão A3, é de 2 pessoas por dormitório e 1 pessoa por 4 metros quadrados de área de alojamento. Sendo assim, eu tenho a densidade populacional, 2 pessoas por dormitório e 1 pessoa por 4 metros da área de alojamento. Sendo assim, em uma edificação A3, eu preciso saber quantos dormitórios existem nessa edificação e qual a área construída total dos alojamentos. Com esses de posse dessas duas informações, eu conseguirei saber qual é a população total da edificação A3 em razão de sua área. Então, nós estamos percebendo que a população é dada em razão da ocupação e em razão da área da edificação. Grupo B, por exemplo, a população, a densidade populacional do grupo B é de 1 pessoa por 15 metros quadrados de área. Sendo assim, eu preciso, para saber qual a população total de uma edificação do grupo B, eu preciso saber qual é a área total desta edificação. Sendo assim, se a edificação tiver 150 metros quadrados, essa edificação, como é 1 pessoa por 15 metros de área, essa edificação possuirá uma população de 10 pessoas. Então, sempre o que devemos levar em consideração para fins de cálculo da população é o que está previsto na tabela. E a tabela prevê
a densidade populacional que comumente se encontra nessas edificações em razão de sua ocupação. Então, vimos que para o dimensionamento das saídas precisamos ter um claro entendimento e precisamos saber calcular a população, que é razão da ocupação e da área da edificação. E temos que também ter um entendimento sobre mais dois outros conceitos. O primeiro é unidade de passagem e o segundo é a capacidade da unidade de passagem. A unidade de passagem é a largura necessária para a passagem de uma fila de pessoas. Então façam esse exercício mental comigo e pensem qual seria a largura necessária para a passagem de uma fila de pessoas. A largura é uma largura média, porque há pessoas que passam em 20 centímetros e há pessoas que não passariam nem com 1,5 metro. Sendo assim, neste caso, a unidade de passagem é a largura média necessária para a passagem de uma fila de pessoas. Pensou? Nesse caso, para as normas de segurança contra incêndio, a largura mínima para a passagem de uma fila de pessoas, considerando a largura ombro a ombro de uma pessoa, bem como uma margem de segurança, esse valor foi fixado em 55 centímetros. Então, para a normatização de segurança contra incêndio, a unidade de passagem, que é o espaço pelo qual passa-se uma fila de pessoas, esse valor foi fixado em 55 centímetros. E desse valor temos outro derivado, temos outro conceito derivado, que é o conceito da capacidade da unidade de passagem. Este conceito refere-se à quantidade de pessoas que são capazes de passar por uma unidade de passagem em 1 minuto. Então, portanto, podemos perceber que a capacidade da unidade de passagem será variável em razão da ocupação da edificação. Por exemplo, em uma faculdade, com ocupação predominante de jovens com, em regra, pleno vigor físico, a capacidade da unidade de passagem poderá ser maior do que em uma escola, uma pré-escola, na qual a população é composta por crianças com restrições de mobilidade, com dificuldades extremas de organização. Sendo assim, podemos perceber que a capacidade da unidade de passagem, a quantidade de pessoas que será possível passar em uma unidade de passagem em 1 minuto de uma faculdade é maior do que a capacidade da unidade de passagem de uma escola. Aqui nós podemos perceber o que eu acabei de falar. Uma faculdade, ocupação é 1, tem a capacidade da unidade de passagem de 100 pessoas para os acessos, 75 pessoas para as escadas e 100 pessoas para as portas. É isso mesmo. A capacidade da unidade de passagem é diferente nos acessos e descargas, nas escadas e rampas e nas portas, ou seja, há uma capacidade da unidade de passagem diferente, pois a forma de deslocamento por estes componentes da saída de emergência é diferente. E principalmente nas escadas e rampas, estamos falando da saída vertical da edificação, a capacidade é menor. O deslocamento vertical das pessoas, seja por escadas
ou por rampas, é um deslocamento mais delicado. Sendo assim, essa capacidade é menor. A quantidade de pessoas que vão passar por minuto, em regra, é menor. Já por outro lado, numa pré-escola, a ocupação é 5, a capacidade da unidade de passagem para os acessos e descargas não é mais 100, só 30. Para as escadas e rampas, 22 e para as portas, 30. Então, que fique claro que a capacidade da unidade de passagem será diferente em razão da ocupação e será diferente em razão do componente da saída de emergência que está sendo considerado para o cálculo. Percebam então que a quantidade de pessoas que conseguem passar em uma largura de 55 centímetros em 1 minuto, ela diverge em razão da ocupação e em razão do componente da saída de emergência que estamos mencionando. Se são acessos ou descargas, se são escadas ou rampas, ou se são portas. Como o dimensionamento das saídas é dado em função da população, fica claro que a largura das saídas deve ser definida em razão do número de pessoas que por ela deve transitar. Sendo assim, quem é que transita no acesso da edificação? O acesso, que é aquela parte do pavimento, o caminho horizontal de qualquer ponto até a escada, no pavimento. Quem é que transita por este acesso? Isso, justamente isso. Quem transita pelo acesso de um pavimento são as pessoas, é a população do pavimento. Sendo assim, a largura dos acessos devem ser dimensionadas em função da população do pavimento. E é aqui que fique claro, o dimensionamento da saída de emergência deve ocorrer por pavimento. Então, a largura dos acessos é dimensionada em função da população do pavimento. Agora, por outro lado, todas as pessoas irão percorrer as escadas, exceto a população do pavimento térreo. A população de todos os outros pavimentos percorrerá a escada até o pavimento de descarga para sair da edificação. Dessa forma, a largura das escadas, pensando no princípio da maior proteção, no princípio da maior segurança, fica claro que as escadas, a largura das escadas deve ser dimensionadas em função do pavimento de maior população. Entretanto, a largura do pavimento de maior população determina a largura mínima da escada para os lanços correspondentes aos demais pavimentos no sentido de saída. Sendo assim, a largura das escadas devem ser dimensionadas em função do pavimento de maior população. E vejam, não é o pavimento com maior área, não é o maior pavimento, mas sim o pavimento de maior população. Porque em razão da densidade populacional específica por cada ocupação, pode haver casos de ocupações diferentes que um menor pavimento vai ter uma maior população e um maior pavimento vai ter uma menor população. Sendo assim, a largura das escadas é dimensionada em função do pavimento de maior população. E aí, essa largura determina a largura dos lanços dos pavimentos seguintes no sentido do trânsito de saída. Claro, se o pavimento de maior população é o terceiro, numa edificação com 4 pavimentos, a largura
exigida para a escada do terceiro pavimento determinará a mesma largura no segundo pavimento e no térreo. Já o quarto pavimento pode ter uma largura menor, uma largura correspondente à sua população, já que ele é o último. Sendo assim, a escada, em regra, dimensionada pelo pavimento de maior população. Entretanto, esse pavimento de maior população determinará a largura dos lanços seguintes das escadas dos demais pavimentos no sentido do trânsito de saída. Então, já vimos que para dimensionar a saída de emergência, precisamos saber o que é unidade de passagem, precisamos saber como calcular a população e precisamos entender o conceito e saber onde achar a capacidade da unidade de passagem. Então, baseado nestes requisitos, temos a fórmula de dimensionamento da saída de emergência, que é simples. N igual a P sobre C. N igual a P sobre C. N, nesse caso, é o número de unidades de passagem, arredondado para número inteiro imediatamente superior. Iremos ver daqui a pouco por que esse arredondamento. P é a população, conforme o coeficiente da tabela 1 da IT, e C é a capacidade da unidade de passagem, conforme a mesma tabela da IT11. N, portanto, é o número de unidades de passagem arredondado para o número inteiro imediatamente superior. Então, vejam, por que essa disposição? Vai para o número inteiro imediatamente superior, porque há o princípio da maior proteção. Sendo assim, quando trata-se de um valor intermediário, um valor decimal, arredonda-se para o número inteiro superior. E arredonda-se para um número inteiro. Por que arredonda-se para um número inteiro? Por que essa necessidade de arredondar? N é o número de unidades de passagem. Uma unidade de passagem é 55 centímetros. E 55 centímetros é a largura necessária para a passagem de uma fila de pessoas. É a largura necessária para a passagem de uma pessoa. Sendo assim, se N pudesse ser 1,2, 1,3, N seria 70 centímetros, 80 centímetros. Desta forma, se para uma pessoa passar é necessário 55 centímetros, para que duas pessoas passem é necessário 1,10 m. Sendo assim, a largura das saídas de emergência, nós só contabilizamos para a largura das saídas de emergência medidas múltiplas de 55. Então, para que a medida fique múltipla de 55, para que o resultado final, o N, seja o número múltiplo de 55, arredonda-se para um número inteiro. Por isso que é um número inteiro, para que seja um múltiplo de 55. Dado que em 55 centímetros passa uma pessoa, em regra, para a legislação de incêndio. Entretanto, em 60, continua passando uma pessoa. Em 70, continua passando uma pessoa. Em 80, uma pessoa. Em 90, uma pessoa. Nesse caso, só seria possível para a legislação de incêndio passar duas pessoas, uma ao lado da outra, caso a medida fosse múltipla de 55, 2 vezes 55, 1,10 m. Então, para a legislação de segurança contra incêndio, só seria o caso de passar duas pessoas caso a saída tivesse 1,10 m. Por isso que é necessário que
n seja sempre um número inteiro. É necessário que n seja sempre um número inteiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, um número inteiro. E precisa ser o imediatamente superior em razão do princípio da maior segurança, em razão do princípio da maior proteção. Sendo assim, arredonda-se para o número inteiro imediatamente superior, o n. E para achar a largura efetiva da saída de emergência, multiplica-se o n, que é o número de unidades de passagem, pelo valor de cada unidade de passagem. E cada unidade de passagem, como já vimos várias vezes, mede 55 centímetros. Sendo assim, para achar a largura total necessária para as saídas da edificação, multiplica-se o n por 55 centímetros. Pois vimos que o cálculo de largura das saídas de emergência depende da fórmula N igual a P sobre C, número de unidades de passagem igual a população dividido pela capacidade da unidade de passagem. Certo, mas quer dizer que se esse cálculo tem como resultado 1 ou um número menor que 1, já vimos que se for um número menor que 1, se n for menor que 1, deve ser arredondado para 1, que é o número inteiro imediatamente superior. Se n for igual a 1, quer dizer que a saída de emergência pode ter apenas 55 centímetros. Em tese, sim, em razão do cálculo apresentado, sim. Entretanto, são necessárias larguras mínimas para saídas de emergência. Então, mesmo que o cálculo do número de unidades de passagem dê 1 ou valor menor que 1, são necessárias larguras mínimas para saídas de emergência que implicarão em uma largura maior do que 55 centímetros. Disposição expressa e legal por disposição expressa e legal da IT, as larguras mínimas da saída serão as seguintes: 1,10 m para acessos, escadas, rampas ou descargas nas ocupações em geral. Então, em regra, a largura mínima da saída é de 1,10 m para as ocupações em geral. Entretanto, alguns outros estados e a ABNT, que emite as normas brasileiras, as NBRs, já estão aumentando este valor. Para a NBR 9050, que é a NBR que trata sobre acessibilidade, esse valor já é 1,20. A largura mínima da saída de emergência é 1,20. Para a instrução técnica do Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo, o valor mínimo de largura de saída de emergência também é 1,20 m. Entretanto, 1,10 m na legislação de segurança contra incêndio do estado da Bahia é a largura mínima para saídas de emergência. Entretanto, essa é a regra. A regra é, então, saída de emergência, a largura mínima é 1,10 m. 1,10 m. As exceções a 1,10 m. Essas exceções se dão nas ocupações do grupo H, divisão H2, que são ocupações em que as pessoas necessitam de cuidados especiais, asilos, orfanatos, e H3, que são hospitais ou clínicas que possuem internação. Daí os senhores já podem perceber que a largura é maior nas ocupações em que a população provavelmente estará em cadeira de rodas, estará em macas, estará em leitos. Sendo assim, a largura de 1,10 m não seria suficiente para passagem de cadeiras de rodas com segurança.
E além disso, a largura mínima de 1,10, que é correspondente a 2 unidades de passagem, também relaciona-se aos objetivos da saída de emergência, que são permitir a saída por uma das unidades de passagem e permitir a entrada das equipes por outras unidades de passagem. Fechando parênteses, voltando para 1,65 m. Então, nas ocupações do grupo H, divisão H2 e divisão H3, é necessário 1,65 m para as escadas, acesso e descarga. Então, para as edificações do grupo H, divisão H2 e divisão H3, as escadas, acessos e descargas precisam de, no mínimo, 1,65 m. Entretanto, há uma diferença em edificações H2 e edificações H3. Vejamos. A diferença em edificações H2 e em edificações H3 refere-se às rampas, dado que no grupo H, divisão H2, a ocupação predominante é de cadeira de rodas, pois são locais em que as pessoas necessitam de cuidados especiais, idosos. A ocupação predominante, então, seria por uma população que estaria em cadeira de rodas. Já nos hospitais, as pessoas estariam em macas, as pessoas estariam nos próprios leitos. Por isso, para H2, para grupo H, divisão H2, a largura mínima é em 65. Entretanto, para o grupo H, divisão H3, clínicas e hospitais com internação, onde as pessoas estariam de macas ou nas próprias camas, a largura mínima seria 2,20 metros. Então, a largura mínima para as ocupações em geral é 1,10 m. Entretanto, há algumas exceções em edificações do grupo H, em edificações nas quais as pessoas tenham certa restrição de locomoção e precisem de auxílio nessa locomoção através de cadeiras de rodas ou macas. Dessa forma, já vimos que nas escadas do grupo H, divisão H2 e H3, o mínimo é 1,65 m, e na rampa da divisão H2, o mínimo é 1,65 m. A diferença é que na rampa da divisão H3, a largura mínima é de 2,20 metros. Então, a largura mínima para saídas de emergência das rampas, os acessos às rampas e a descarga das rampas, ou seja, o caminho a ser percorrido antes da rampa para alcançar a rampa, a própria rampa e o caminho a ser percorrido depois da rampa até alcançar a via pública, todo esse caminho precisa ter largura mínima de 2,20 metros. Em relação às saídas de emergência, elas devem estar desobstruídas. Elas não devem ter obstáculos. Entretanto, permite-se que haja saliências de ambos os lados da saída, de ambos os lados do acesso do corredor, desde que estas saliências de vigas, por exemplo, não ultrapassem 10 centímetros de comprimento, avançando sobre a largura livre da saída de emergência. E também elas não podem ter mais de 25 centímetros de largura. Desta forma, a saída de emergência, a largura da saída de emergência permite esses obstáculos, esses pequenos obstáculos, essas saliências em suas laterais, desde que essas saliências sejam pequenas, de até 10 centímetros. Essa medida de 10 centímetros, ela é utilizada sempre quando houver algum obstáculo na saída de emergência. Por exemplo, o
corrimão da saída de emergência, o corrimão das escadas da saída de emergência. Os corrimãos podem se projetar até 10 centímetros para dentro da largura livre da saída de emergência, sem obrigatoriedade, sem necessidade do aumento da saída de emergência. Essa flexibilidade é dada em razão de as pessoas em deslocamento não irão estar coladas à parede. As pessoas em deslocamento tendem a estar no centro do ambiente, na medida do possível. Então, seria possível essas saliências, esses obstáculos nas laterais, dado que as pessoas não iriam deslocar-se com o ombro colado na parede. Dessa forma, esse obstáculo não seria possível, não seria capaz de provocar um acidente. Além disso, em relação às portas que abrem nos acessos das rotas de saída para dentro das rotas de saída, essas portas podem abrir em 180 graus ou podem abrir em 90 graus. Quando ela abrir em 180 graus, ela precisa abrir no sentido do fluxo de saída e de modo que, no máximo de sua projeção, ela ainda preserve 1,10 m de largura livre mínima, como pode ser visto na figura. Por outro lado, as portas que abrem-se em 90 graus devem ficar em recessos de paredes e devem abrir também no sentido do trânsito de saída. E estas portas só podem projetar-se para dentro da rota de saída, para dentro da largura livre das rotas de saída, uma medida que os senhores já sabem qual. Isso mesmo, só podem projetar-se para dentro da rota de saída, no máximo 10 centímetros. Para finalizar esta parte da aula, trago alguns exercícios para o dimensionamento das saídas. Então, um dos objetivos da aula é dimensionar as saídas de emergência. Entretanto, este objetivo só será alcançado à medida que os senhores fizerem os exercícios. Então, façam os exercícios e vamos discuti-los no canal apropriado para isto. Então, os exercícios são os seguintes. Deem print na tela, se necessário, e façam os exercícios. Além disso, trago um caso real para que façamos um estudo de caso. Finalizando mais uma parte da aula, lembrem-se sempre, as vidas são salvas na fase do projeto de segurança contra incêndio. Um projeto mal feito, um projeto mal analisado é capaz de ceifar vidas. Por outro lado, um projeto bem feito, um projeto bem analisado é capaz de preservar vidas e patrimônio e assim fazer jus ao nosso lema, o lema do Corpo de Bombeiros: vidas alheias, riqueza salvar. Até a próxima.